Antes do rei Davi reinar em Israel, quem reinou foi o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul tinha filhos, entre eles Mical, a filha mais nova. E Mical um dia conhece Davi. Davi ficou famoso, o pastor de ovelhas, que ficou famoso após derrotar o gigante Golias, que afrontava o exército de Israel o tempo todo. E depois de vencer o gigante Golias, Davi passa a fazer parte do exército de Israel e, junto com o rei, seu exército vence outros inimigos. Só que o nome de Davi se torna popular. E isso causa insegurança em Saul. Saul sente inveja de Davi e deseja matá-lo. Mas a questão é, Mical se apaixona por Davi. Quando ela vê Davi, ela se encanta. Eu imagino que Mical deva ter pensado, olha, eu não pude tirar meus olhos dele. Ele era lindo, ele era forte, corajoso. Ele era o sonho de qualquer garota. Mas o pai dela pensou, bom, se ele também gostar de Mical, esta é a chance de me livrar dele. Então, ele diz, olha, você pode se tornar o meu genro, você pode se casar com a minha filha, mas eu tenho uma condição para isso. E Davi pergunta qual é, e ele diz, olha, eu quero que você me traga 100 prepúcios dos filisteus. Era uma condição perigosa, Davi teria que guerrear com o povo inimigo. Mas Davi aceita a proposta e não traz apenas 100, traz 200, isso faz com que Saul se sinta obrigado a permitir este casamento. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Então, o que Saul na verdade esperava era que Davi morresse, mas ele não morreu. E Mical se casa com Davi. Ela era apaixonada, mas veja, ela era uma princesa. Ela cresceu num castelo. Davi era um pastor de ovelhas e mais do que isso, era um menino temente a Deus. Né? Ele engrandecia o nome do Senhor por onde passava. Mas Saul continuou perseguindo Davi, não é porque ele se casaria com Mical que ele deixaria Davi em paz, não. E Mical até arrisca a vida para salvar Davi das mãos do próprio pai, não é? Porque o pai manda que seus homens matem Davi, não é? E ela ajuda Davi a escapar. Então, assim, o início do casamento não foi fácil para Mical, mas a grande ira de Mical acontece quando ela, no auge, não é? Me casei com Davi, eu sou a esposa de Davi. Mas um dia, Davi traz a arca da aliança que estava em Obed-edom para a cidade de Davi. E Davi dançava com todos os passos. Davi, né, estava muito feliz naquele dia. E quando Mical vê isso, ela fica irada, não é? Então, imagine só Mical, né? Mical ali naquela posição de respeito, de rainha, e seu marido dançando, se divertindo como um plebeu. Ela não gostou nada do que viu, então Davi até a repreendeu, sabe? Disse, olha, eu fiz isso diante do Senhor, Mical, que me escolheu para ficar no lugar do seu pai. Mas isso, sabe, para ela foi a maior humilhação. E o fim de Mical qual foi? Passou o resto da vida, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, passou o resto de sua vida sem filhos, sozinha, cheia de ressentimentos. E esse foi o preço que ela pagou, mas o preço que ela pagou por algo que ela escolheu. Ela poderia ter descido como uma rainha e ter dançado junto com seu marido, se alegrado na presença do Senhor. Não, mas ela preferiu
manter a posição de nobreza. Ela sabia que o próprio Deus havia escolhido seu pai para ser rei de Israel. Mas a sua arrogância foi tanta que ela preferiu ficar na posição de destaque ali, de rainha, né, no seu momento de maior triunfo, casada com Davi, que agora que agora já era o rei de Israel, não é? O que as pessoas pensariam, o que as pessoas diriam, olha como ele dançava, cantava, sabe? Então, ela fez uma escolha, não é? Para ele, a única coisa que importava era adorar a Deus. Para ela, era manter a posição de rainha. E aqui com essa história, a gente entende o quê, gente? Que parte do nosso sofrimento é causado por nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, do que com a nossa própria felicidade, como fez Mical. Ela amou Davi desde o momento que ela ouviu, ela amou Davi. Ela quis ser sua esposa, ela enfrentou o pai, ela se arriscou por ele, mas por causa de uma bobagem, ela perdeu o amor de Davi. E aí ela passa a ser mais uma das esposas apenas. Ressentida, sem filhos, sem alegria. Davi tinha em seu coração o Senhor antes de qualquer coisa. Antes do reino, antes do título. Esta passagem nos ensina a avaliarmos o que há em nosso coração, para que não passemos a vida toda ressentidos. Vamos orar. Senhor, obrigada por tua palavra e por teu amor. Amor que dura para sempre. Que o Senhor seja primeiro em nossos corações e que tudo em nós te glorifique, Senhor. Senhor, abençoe o que sai de casa neste momento, o que sairá mais tarde. Guarda o trabalhador no ambiente de trabalho. Esteja com ele também no retorno para casa. Senhor, cuida dos que ficarão em casa, abre portas para aquele que precisa de uma oportunidade, Senhor. Deus, cuida de cada um dos seus sonhos, desejos. Restaura o ferido, cura o doente. Protege, meu Deus, aquele que está clamando a Ti dia e noite. Obrigada, Pai. Eu só tenho a agradecer por tudo. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Ótimo dia.